Gratidão. Essa história é uma história real, apenas os nomes são fictícios e aconteceu em São Paulo. Produção e apresentação, Antônio Melo. A nossa história de hoje aconteceu em São Paulo. A família do seu Frederico Lopes da Silva residia à rua Silva Bueno, Travessa Dom Pedro II, bairro Ipiranga, São Paulo. Família tradicional, respeitada e com ótima situação financeira. O casal tem apenas um filho, Luiz Carlos, o dengo da família. Luiz Carlos, garotão de 6 anos, filho único, super mimado, tinha tudo o que queria. Seu Frederico, pai de Luiz Carlos, era um empresário bem-sucedido. No Ipiranga, bairro em que morava a família de Luiz Carlos, morava também seu Jairo, homem pobre, humilde e que levava a vida aos trancos e barrancos. Dia comia, dia não. Dia almoçava e não jantava. Seu Jairo era um homem sofredor, batalhador e, acima de tudo, muito honesto. Seu Jairo morava no mesmo bairro que seu Frederico, mas não se conheciam. Não se conheciam devido à diferença de classe social. Seu Jairo conhecia a mansão em que morava seu Frederico, mas apenas por fora e de longe, pois só do portão da entrada, onde ficavam 2 vigias fortemente armados, era preciso andar ainda uns 100 metros para se chegar à porta de entrada do palácio. Por coincidência ou não, parece que para fazer jus e dar sentido à música cantada por Zé Geraldo, intitulada de Cidadão, seu Jairo teve o azar de ficar muito tempo olhando e admirando a mansão e foi surpreendido pelos guardas. Coisa de gente rico. Acha que todo pobre é suspeito, se aproximou demais dos seus preciosos bens, está querendo roubar. Seu Jairo foi agarrado pelos guardas e seguranças da bela mansão. Foi humilhado, chamado de ladrão e espancado. Seu Frederico chegou no momento e quis saber o que estava acontecendo. Os guardas se empolgaram ainda mais com a presença do patrão. Aquela coisa de bajular, puxar o saco, como se diz popularmente. Pegaram o seu Jairo pelo colarinho e jogaram aos pés do patrão com a seguinte frase: pegamos esse vadio querendo invadir a mansão, patrão. Seu Jairo tentou explicar. Ele tentou explicar que tudo aquilo era um engano, mas não adiantava não. Era a palavra dos guardas contra a dele. Ele era um pobre diabo.
teve que aguentar todas as ofensas, as pancadas e as humilhações. Estava arrasado. Era pobre, mas era honesto. Sua honra estava ferida. Suportou toda a tortura e ofensas calado, com um nó na garganta, aquele nó que não desata. Ele estava com vergonha. Ele estava com vergonha de si mesmo. Um homem da sua idade, com o rosto enrugado e barba embranquecida pelo tempo, estava ali, humilhado, sob o sorriso dos guardas e do patrão. Seu Jairo achou que teve até um pouco de sorte, pois não lhe entregaram à polícia. Só lhe restou sair dali, de cabeça baixa, olhos cheios de lágrimas, não pela dor, mas pela humilhação. Baixou a cabeça e saiu dali arrasado, envergonhado. 2 anos se passaram. As marcas do corpo de seu Jairo haviam sumido, mas as marcas da alma continuavam sem cicatrizar. São Paulo, como sempre, estava sendo vítima de chuvas torrenciais. Centenas e centenas de famílias estavam desabrigadas devido às chuvas. A situação financeira de seu Jairo, que já não era boa, ficou pior ainda. No momento de desespero, sem saber o que fazer, seu Jairo resolveu dar uma volta pelas ruas. De repente, uma cena inesperada. Por um cano de esgoto que despejava numa lagoa, seu Jairo viu cair junto com a água algo parecido com um corpo humano. Pensou em não dar atenção. Afinal, como um corpo humano iria passar através de um cano de rede de esgoto? Mas refletiu um pouco e chegou à conclusão que por aquele cano poderia passar um corpo humano, desde que fosse uma criança. Afinal, aquele era um dos canos principais da rede. Seu Jairo resolveu averiguar e, sem pensar 2 vezes, pulou na lagoa. 1 minuto depois, foi confirmado o que ele pensava. Realmente era o corpo de um garoto de 8 anos aproximadamente. Estava sem sentidos e com muita água na barriga. Seu Jairo tomou as providências necessárias, colocando o garoto na posição correta para tirar a água do seu corpo. Fez respiração boca a boca e reativou o coração do garoto. Meia hora depois, o garoto estava na casa do seu Jairo, meio abatido, mas consciente. Só depois de algum tempo, o seu Jairo soube o que tinha acontecido pela boca do próprio garoto. Ele estava brincando com alguns amigos, quando caiu na rede de esgoto por uma tampa que estava aberta. Seu Jairo procurou saber o nome do garoto e ficou sabendo que se chamava Luiz Carlos. Luiz Carlos insistiu para que seu Jairo o levasse até sua residência, e depois de muita insistência, seu Jairo resolveu atender ao pedido de Luiz Carlos e o acompanhou. Só ao chegar no portão da mansão, foi que seu Jairo se deu conta de que havia salvado a vida do filho do homem que lhe humilhara, mas não disse nada para Luiz Carlos. Luiz Carlos insistiu para que seu Jairo entrasse, para ser recompensado por seu pai
Mas seu Jairo respondeu: nesta casa eu não posso entrar, filho. Ela é muito bonita. Eu sou proibido até de olhar para ela. Luiz Carlos não entendia nada, mas saiu correndo e foi chamar seu pai, que já estava à beira da loucura, na certeza que tinha perdido seu único filho. O bairro todo estava sabendo do que tinha acontecido. O filho do poderoso Frederico havia morrido afogado. Para seu Frederico foi a maior surpresa, a maior felicidade, o maior presente que Deus estava lhe dando. Chorou feito criança ao ver Luiz Carlos correndo para ele com os braços abertos. Luiz Carlos lhe contou todo o acontecido e dizem que o homem que salvara sua vida estava no portão, que havia se recusado a entrar. Seu Frederico foi conhecer o homem, o herói que estava lhe devolvendo o seu filho com vida. Ali em pé estava seu Frederico, com o rosto enrugado e sua barba branca. Rosto e barba branca que há 2 anos atrás havia sido maltratados pelos guardas do poderoso Frederico. Seu Frederico o reconheceu, mas não tocou no assunto. Apenas chorou muito, pediu 1000 perdões e mandou que seu Jairo pedisse o que quisesse. Seu Jairo disse que bem que estava numa situação crítica, mas disse que não queria nada não. Só disse que dinheiro não comprava dignidade, honra e nem tirava pancada. Só pediu que cuidassem bem de Luiz Carlos. Virou as costas, ia saindo, quando se sentiu puxado pela camisa. Era o garoto Luiz Carlos, que tirava um bonito medalhão do seu pescoço e colocava no pescoço do seu Jairo, dizendo: já que não quer dinheiro, leve meu medalhão como presente e lembrança. Seu Jairo abraçou o garoto e saiu. 20 anos se passaram. E seu Jairo, já bem avançado na idade e numa situação financeira difícil como sempre, adoeceu. A coisa era grave. 20 de março de 1992 foi o dia em que seu Jairo foi levado para a UTI às pressas. Estava à beira da morte. A equipe de médicos que atendeu seu Jairo chegou à triste conclusão de que não tinha jeito. Era só aguardar a hora fatídica. Resolveram apelar para a última saída. Mandaram chamar o jovem médico que havia se formado nos Estados Unidos recentemente. O competente médico entrou no apartamento às pressas e olhou o paciente. A coisa era grave. Não tinha jeito. Abriu a camisa do paciente e ali estava seu medalhão no pescoço de seu Jairo. O jovem médico empalideceu. Ali estava o homem que salvara sua vida há 20 anos atrás. Aquele homem não podia morrer. Luiz Carlos tomou todas as providências. Fretou um táxi aéreo diretamente para os Estados Unidos e internou seu Jairo na melhor clínica de Washington. 2 meses depois, seu Jairo estava novinho em folha.
ainda reside hoje em São Paulo, no mesmo bairro e na mesma rua, graças a um garoto que hoje é homem e médico e que sabe o que significa a palavra gratidão. Tá vendo aquele edifício